Um milionário arrogante perdeu sua noiva para outro homem. E para não demonstrar fraqueza, ele tem um plano audacioso que vai te surpreender. Antes que a história comece, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Michael Carter era o tipo de homem que parecia ter o mundo nas mãos. Milionário, dono de uma empresa que dominava o mercado, ele vivia cercado de luxo e poder. Mas naquela manhã de outono, enquanto segurava um convite de casamento com bordas douradas, algo dentro dele tremia. Não era só papel, era um golpe. Stella, sua ex-noiva, ia se casar com outro. O homem que ela escolhera não era mais rico nem mais famoso. Mas, aos olhos de Michael, era um insulto vivo. Ele jogou o convite na mesa de mogno, o som ecoando no escritório silencioso. Perder não estava em seu vocabulário, e ele não ia deixar ninguém, especialmente Stella, pensar que aquilo o abalara. Foi então que seus olhos pousaram em Chloe. Ela estava ali como sempre, arrumando a bagunça que ele deixava para trás. Chloe era a empregada da casa há quase 2 anos, uma jovem de 25 anos com cabelos castanhos bagunçados e um jeito quieto que contrastava com o caos da vida de Michael. Não era só a beleza simples dela que chamava a atenção, mas a autenticidade. Enquanto ele vivia entre máscaras e jogos de poder, Chloe parecia alheia a tudo isso, focada em suas tarefas. De repente, uma ideia ousada surgiu em sua mente. Se ele não podia vencer Stella no amor, venceria na aparência. E Chloe seria a chave. Chloe, venha aqui, ele chamou. A voz firme, como se estivesse fechando um negócio milionário. Ela parou, hesitante, segurando uma pilha de papéis. Precisa de algo, Sr. Carter? Perguntou, educada, mas com um leve franzir de sobrancelha. Michael se recostou na cadeira, os olhos fixos nela. Quero que você me acompanhe a um evento. É pessoal. A frase caiu como uma pedra no silêncio. Chloe piscou, confusa. Sr. Carter, eu sou sua empregada, não uma acompanhante, retrucou, o tom misturando surpresa e um toque de indignação. Ele deu uma risada curta, quase debochada. Não é um pedido, Chloe. É uma oferta. Você será bem paga. Só precisa ir comigo, estar deslumbrante e falar o mínimo possível. Ela sentiu um nó na garganta. A proposta era absurda, até ofensiva. Mas o valor que ele mencionou fez sua mente girar. Chloe não era de sonhar com luxos, mas as contas empilhadas em casa e o curso de design que ela queria fazer pesavam em seus ombros. 2 anos trabalhando para Michael a ensinaram a lidar com seu jeito mandão, mas aquilo era diferente. Por que eu? Perguntou quase desafiando-o. Michael a encarou direto como sempre. Porque você é simples, discreta e... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Diferente de todos que estarão lá. Não era exatamente um elogio, mas Chloe engoliu o orgulho. Ela pensou na mãe, que trabalhava dobrado para sustentar a família, e nas noites que passou sonhando com uma vida melhor. Tudo bem, disse, após uma pausa tensa, mas só por uma noite. Michael sorriu satisfeito. Ótimo, temos muito a fazer. Quando ela saiu do escritório, uma dúvida a corroía. O que ela acabara de aceitar poderia mudar tudo. No dia seguinte, Chloe mal teve tempo de respirar. Um carro preto brilhante parou na porta de seu pequeno apartamento. E antes que pudesse protestar, estava sendo levada a uma boutique chique no centro da cidade. O lugar cheirava a perfume caro e exclusividade. Uma estilista de olhar crítico a recebeu. Senhorita Chloe, vamos transformá-la, anunciou como se ela fosse um projeto a ser consertado. Vestidos caros, sapatos de salto impossíveis e joias que valiam mais que seu aluguel passaram por suas mãos. Chloe se sentiu como um peixe fora d'água, perdida em um mundo que não era o seu. Ela tentou recusar um par de saltos que a fazia cambalear. Não posso andar com isso, disse, mas a estilista a ignorou. Michael chegou logo depois, analisando tudo com um olhar exigente. Ela precisa parecer sofisticada, mas natural, ordenou, como se Chloe fosse uma tela em branco. Eu poderia escolher algo que me deixe confortável? Sugeriu ela, cruzando os braços. Ele riu, seco. Não se trata de conforto, Chloe. É sobre impressionar. A resposta a irritou, mas ela mordeu a língua. Aceitar aquilo significava jogar pelas regras dele, pelo menos por enquanto.
Foram horas de ajustes até que Michael aprovou um vestido preto elegante que realçava suas curvas de um jeito que ela nunca imaginara. No espelho, Chloe mal se reconheceu. Por um instante, sentiu-se poderosa, mas logo a realidade voltou. Está exagerado, murmurou hesitante. Michael se aproximou, os olhos fixos nela. Stella não pode duvidar que você é minha escolha. O nome da ex-noiva pairou no ar, pesado. Chloe percebeu que tudo aquilo não era só sobre ela. Era sobre um jogo que Michael precisava vencer. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Chloe pensou no que estava por vir. O dinheiro era tentador, mas o preço podia ser alto. Michael era imprevisível, movido por orgulho e controle. Ela sabia que pisar no mundo dele seria como caminhar sobre brasas. Ainda assim, algo dentro dela, talvez curiosidade, talvez teimosia, a impelia a seguir em frente. O casamento seria em 2 dias, e Chloe tinha a sensação de que aquela noite mudaria mais do que ela podia prever. O dia seguinte amanheceu, com uma energia frenética que Chloe não estava preparada para enfrentar. Mal havia colocado os pés no chão quando o telefone tocou. Era a assistente de Michael, informando que um especialista em etiqueta chegaria em 1 hora. Ela revirou os olhos, imaginando o que viria pela frente. Michael não estava brincando quando disse que tinha muito a fazer. Ele queria moldá-la para o mundo dele, e Chloe sentia que estava sendo esculpida como argila, sem espaço para ser ela mesma. Quando o especialista chegou, um homem magro de terno impecável chamado Victor, ele a mediu de cima a baixo com um olhar que misturava pena e desaprovação. "Vamos começar", disse, apontando para um par de sapatos de salto que já estavam à espera. Por horas, Victor a ensinou a andar como se flutuasse, a sorrir sem mostrar os dentes demais e até a segurar uma taça de champanhe como se fosse uma obra de arte. Chloe, exausta, deixou a taça escorregar pela 3ª vez, o vidro tilintando contra a mesa. "Eu sei segurar uma taça sozinha", protestou, o tom cortante. Michael, que observava de longe com os braços cruzados, apenas balançou a cabeça. "Você está aqui para impressionar, Chloe, não para ser comum." A palavra comum a atingiu como um tapa. Ela respirou fundo, engolindo a vontade de retrucar. Sabia que discutir com ele era como bater em uma parede de concreto. Inútil. Mas enquanto Victor corrigia sua postura pela enésima vez, ela se perguntou, por que isso era tão importante para Michael? Ele tinha dinheiro, poder, status. O que uma ex-noiva poderia tirar dele que justificasse todo aquele teatro? Na pausa para o almoço, enquanto mastigava um sanduíche insosso que a equipe de Michael havia providenciado, ela arriscou. "Por que isso importa tanto para você, Michael? Você já tem tudo." Ele, que mexia no celular, levantou os olhos por um instante, desconcertado. "Algumas coisas não se compram, Chloe", respondeu, o tom seco, quase cortante. "Digamos que é pessoal." A resposta era vaga, mas havia um brilho nos olhos dele. Algo entre raiva e fragilidade, que ela nunca tinha visto antes. Aquilo ficou martelando em sua cabeça, mas Chloe decidiu não insistir. Algumas portas, ela sabia, não valiam a pena abrir. A tarde trouxe mais preparativos. Um maquiador apareceu, transformando seu rosto com pinceladas precisas, enquanto uma cabeleireira domava seus cachos rebeldes em ondas perfeitas. Chloe se sentia como uma boneca, sendo montada para a exibição, mas, ao se olhar no espelho, não podia negar. Estava deslumbrante. O vestido preto, os cabelos soltos e o toque sutil de maquiagem a faziam parecer alguém que pertencia ao mundo de Michael, ou pelo menos alguém que podia fingir pertencer. Por um segundo, ela gostou da sensação, mas logo o peso voltou. Aquilo não era ela. Na véspera do casamento, Michael apareceu em pessoa. Ele estava diferente, mais sério, o terno impecável contrastando com a tensão em seu rosto. "Amanhã, todos os olhos estarão em nós", disse, andando de um lado para o outro no pequeno apartamento de Chloe, sem espaço para erros. Ela o encarou, cansada das exigências. "Por que isso importa tanto, Michael? Stella é só sua ex." Ele parou, os olhos estreitos, e deu um sorriso frio. "Stella não é só uma ex. Ela me desafiou, achou que podia me trocar por alguém melhor. Isso é sobre provar que ninguém me supera." Chloe sentiu um arrepio. Pela primeira vez,
viu além da fachada de Michael. Não era só orgulho, era insegurança, uma ferida que ele escondia com perfeição. Então é tudo sobre seu ego? Perguntou desafiadora. Ele a encarou, o olhar duro. Não espero que você entenda. Apenas siga o plano. A tensão entre eles cresceu, palpável como uma tempestade se formando. Chloe queria gritar que não era um peão no jogo dele, mas se conteve. Tinha aceitado aquilo, e agora precisava ir até o fim. Na manhã do casamento, uma equipe inteira invadiu seu apartamento. Cabelo, maquiagem, ajustes no vestido, tudo foi feito com uma precisão militar. Quando terminou, Chloe se olhou no espelho e por um momento esqueceu o plano. Michael, Stella. Ela se sentiu forte, como se pudesse enfrentar qualquer coisa. Michael chegou logo depois, elegante em um terno escuro que parecia gritar poder. Ele a observou, e por um instante, Chloe jurou ter visto um leve sorriso. Você está adequada, disse, tentando soar indiferente. Obrigada, acho, ela respondeu com um toque de sarcasmo. No carro a caminho do casamento, o silêncio era sufocante. Chloe tamborilava os dedos no colo, nervosa. Estava prestes a entrar em um mundo que não era o seu, ao lado de um homem que parecia incapaz de sentir algo verdadeiro. Michael olhou para ela antes de saírem do carro. Lembre-se, Chloe, hoje você é minha parceira. Haja como se tivesse nascido para isso. Ela respirou fundo, sustentando o olhar dele. Não preciso atuar, Michael. Só preciso sobreviver a isso. Quando desceram do carro, o burburinho começou. Os convidados, uma mistura de empresários ricos, socialites e figuras da alta sociedade, viraram-se para eles. O vestido preto de Chloe abraçava seu corpo com elegância, e a postura que ela ensaiara por horas parecia funcionar. Michael caminhava ao seu lado, o mesmo ar de superioridade de sempre, mas agora com um toque de orgulho. Chloe percebeu, quase imediatamente, que estava em um território desconhecido. Stella, a noiva, ria ao longe com um grupo de amigos, alheia à chegada deles. Um aperto tomou o peito de Chloe. Não era medo, mas a sensação de estar fora de lugar, como uma intrusa em um conto de fadas que não lhe pertencia. O salão de recepção era um espetáculo à parte. Lustres de cristal jogavam luzes douradas sobre mesas cobertas de linho branco e o murmúrio das conversas misturava-se ao tilintar de taças. Chloe sentiu todos os olhares se voltarem para ela e Michael assim que cruzaram a entrada. Era como pisar em um palco sem ter ensaiado o roteiro. Não deixe ninguém te intimidar. Michael sussurrou em seu ouvido, a voz baixa mas firme, como se tivesse lido o nervosismo em seus olhos. Ela ergueu o queixo, decidida a não dar a ele o prazer de vê-la fraquejar. Os convidados eram um desfile de poder e ostentação. Homens de ternos caros, mulheres com joias que brilhavam como faróis. Chloe percebeu rapidamente que estava fora de seu elemento, mas o vestido preto e a postura ensaiada a ajudavam a fingir. Michael, ao seu lado, parecia em casa, cumprimentando pessoas com um sorriso calculado. Ela notou, porém, que seus olhos buscavam algo, ou alguém. Stella. Lá estava ela, do outro lado do salão, radiante em um vestido branco que parecia gritar vitória. Chloe sentiu um aperto no peito, mas não por ciúmes. Era a sensação de ser um peão em um tabuleiro que ela mal entendia. Logo, um homem mais velho, com um sorriso largo e dentes branquíssimos, se aproximou. Michael, não esperava te ver aqui, ainda mais com uma companhia tão encantadora, disse estendendo a mão. Michael apertou-a com firmeza. George, eu não perderia isso por nada. Stella e eu temos história, afinal. O tom era leve, mas carregado de algo afiado. Chloe arqueou uma sobrancelha, mantendo um sorriso educado. Não sabia quem era George, mas o comentário de Michael parecia um aviso disfarçado. Durante o jantar, Chloe se esforçava para acompanhar as conversas fúteis ao seu redor. Michael era um mestre nisso, navegando entre elogios vazios e risadas forçadas com uma facilidade irritante. Ela, por outro lado, tentava não parecer deslocada, segurando a taça de champanhe como Victor havia ensinado. Foi então que Stella surgiu à mesa, o sorriso tão afiado quanto o vestido imaculado. Michael, que surpresa, disse, os olhos passeando por Chloe de cima a baixo. E quem é sua amiga? Antes que Michael pudesse responder, Chloe estendeu a mão, firme. Chloe.
Prazer em conhecê-la, Stella. A noiva hesitou, claramente pega de surpresa pela segurança na voz dela, mas apertou a mão. O prazer é meu. Não imaginei que Michael traria alguém tão encantadora. O tom era doce, mas venenoso. Michael interveio, a voz cortante. Chloe tem sido uma companhia incrível. Ela me entende de um jeito que poucos conseguem. Stella estreitou os olhos, analisando Chloe como se procurasse rachaduras. Que interessante. Precisamos conversar mais tarde, Chloe. Quero saber tudo sobre você. Chloe assentiu, mas sabia que o convite não era amigável. À medida que a noite avançava, ela sentia os olhares, os cochichos. Algumas mulheres a observavam com desdém, outras com curiosidade. Tentou ignorar, focando na promessa que fizera a si mesma: sobreviver àquela noite com dignidade. Durante o baile, Michael se aproximou, estendendo a mão. Você está indo bem. Agora precisamos dançar. Ela hesitou. Dançar? Eu não... Mas ele já a puxava para a pista, a mão firme na dela. Confia em mim, disse, guiando-a com uma elegância que a surpreendeu. Chloe tropeçou algumas vezes, mas logo pegou o ritmo. Os olhos dele estavam fixos nos dela, e por um instante o salão desapareceu. Você está melhor do que eu esperava, ele comentou, quebrando o silêncio. Ela riu, nervosa. E você dança melhor do que imaginei. A troca foi interrompida quando Stella reapareceu. Posso roubar sua parceira por um momento? Perguntou, o sorriso calculado. Michael hesitou, mas assentiu. Claro, não demore. Stella levou Chloe para um canto mais reservado, os braços cruzados. Então, Chloe, qual é a sua história? Onde Michael te encontrou? O tom era provocador. Chloe manteve a calma. Desculpe, não entendi a pergunta. Stella deu um passo à frente. Oh, você entendeu. Ele sempre foi bom em escolher peças para o tabuleiro. Você parece conveniente. O sangue de Chloe ferveu, mas ela não se abalou. Acho que Michael deveria responder pelas escolhas dele. Stella riu, surpresa com a resposta direta. Ele gosta de desafios, hein? Boa sorte, querida. Chloe voltou para a mesa inquieta, mas disfarçando. Michael percebeu na hora. O que Stella disse? Perguntou preocupado. Nada que eu não pudesse lhe dar, respondeu ela, evasiva. Mais tarde, durante o discurso da noiva, Chloe notou Michael tenso, a mandíbula cerrada. Enquanto todos elogiavam Stella e o noivo, ele parecia distante. Seus olhos se encontraram e ela deu um pequeno sorriso, tentando aliviar o momento. Ele desviou o olhar, mas relaxou um pouco. Quando o evento terminou, eles se despediram dos convidados. No caminho para o carro, Michael quebrou o silêncio. Você foi melhor do que eu esperava. Chloe arqueou uma sobrancelha. Obrigada, acho. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais. Não, sério. Você foi... perfeita. Ela não soube como reagir. Apesar do egoísmo dele, havia algo naquele elogio que parecia genuíno. No entanto, antes que pudesse refletir, a sensação de que algo mudara naquela noite tomou conta dela. Na manhã seguinte, Chloe acordou com os ecos do casamento na mente. Fora uma montanha-russa de emoções, e embora tivesse impressionado, o comportamento de Michael a incomodava. Ele parecia preso entre orgulho e insegurança, especialmente com Stella por perto. Enquanto isso, Michael voltou à rotina como se nada tivesse acontecido, mergulhando em reuniões com investidores. Mas os rumores sobre sua aparição com Chloe no casamento começaram a circular. Amigos de Stella questionavam quem era aquela mulher misteriosa ao seu lado, e as fofocas ganhavam vida própria. Chloe, sozinha em seu apartamento, pensava no que viria a seguir. Tinha cumprido o acordo, mas algo lhe dizia que aquela noite fora apenas o começo. Michael era um enigma. Arrogante, sim, mas com camadas que ela começava a vislumbrar. E embora odiasse admitir, uma parte dela estava curiosa para descobrir mais. Os dias após o casamento passaram como um borrão para Chloe. Ela voltou ao trabalho na casa de Michael, limpando o escritório e tentando ignorar o peso do que acontecera. O dinheiro prometido já estava na conta, mas em vez de alívio, sentia um vazio. A noite no casamento a fizera brilhar por um momento, mas agora, de volta ao uniforme simples, parecia um sonho distante. Enquanto esfregava uma mancha teimosa na mesa, pensava em Stella, o sorriso cortante, as palavras venenosas, e em Michael,
com sua mistura de arrogância e algo que ela não conseguia nomear. Do outro lado da cidade, Michael estava em uma sala de reuniões envidraçada, cercado por homens de terno que falavam em números e lucros. Mas sua mente vagava. Os rumores sobre sua aparição com Chloe no casamento haviam chegado aos ouvidos dos investidores. Stella, com sua habilidade afiada, plantara sementes de dúvida. Durante um almoço, um deles o cutucou. Aquela moça do casamento, Chloe, certo? Parece determinada. Algo me diz que ela tem ambições além de você. O comentário era leve, mas atingiu Michael como uma facada. Ele sabia que Chloe não era uma ameaça, mas a insinuação mexeu com sua insegurança. Irritado, ele voltou ao escritório naquela tarde com uma tempestade na cabeça. Stella sempre soubera onde acertar, e agora usava Chloe como arma. Ele chamou a assistente. Traga Chloe aqui, agora. Quando ela chegou, o ar estava pesado. Michael estava atrás da mesa, os olhos fixos em papéis que não lia de verdade. Queria me ver? Perguntou Chloe, tentando manter a voz firme. Ele ergueu o olhar, duro. Sim, precisamos esclarecer umas coisas. Ela deu um passo à frente, já sentindo o golpe que viria. O que está acontecendo? Michael jogou os papéis na mesa, o gesto brusco ecoando no silêncio. Rumores. Sobre você falando com investidores no casamento. O que você disse a eles? Chloe ficou atônita. Falar com investidores? Eu não conversei com ninguém além de Stella e algumas pessoas que vieram até mim. Ele a pressionou, a voz carregada de suspeita. E o que exatamente vocês discutiram? O sangue dela subiu. Discutimos, Michael. Eu fiz exatamente o que você pediu, fiquei ao seu lado o tempo todo, exceto quando Stella me puxou para conversar. Ele se levantou, batendo as mãos na mesa. Então foi Stella, claro. Ela armou isso, e eu caí como um idiota. Chloe cruzou os braços incrédula. Você tá me culpando por algo que eu nem sei que aconteceu? Você foi longe demais, ele disparou, ignorando a defesa dela. Confiei em você com uma tarefa simples, mas parece que não consegue evitar chamar mais atenção do que deveria. A acusação a atingiu como um soco. Você tá dizendo que eu te prejudiquei? Você me colocou nessa posição. Michael respirou fundo, tentando se controlar, mas a raiva venceu. Chloe, acho melhor encerrarmos isso aqui. Considere-se dispensada. Ela congelou. Dispensada? Você tá me demitindo? Isso mesmo. Ele confirmou frio. Nosso acordo não funciona mais. As palavras foram um tapa na cara. Chloe sentiu o orgulho e a indignação colidirem, mas percebeu que discutir seria inútil. Tudo bem. Se é sua decisão, eu aceito. Mas saiba, Michael, você está cometendo um erro enorme. Ela virou as costas e saiu, a cabeça erguida. Mas por dentro estava em pedaços. Não era só o emprego. Era a forma como ele a descartara, como se ela não valesse nada. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Sem o salário, as economias de Chloe não durariam muito. Mas em vez de se afundar, ela decidiu transformar a raiva em ação. Sempre tivera um sonho guardado: criar peças de decoração sustentáveis, usando materiais reciclados. Pegou o que restava de suas coisas, latas velhas, pedaços de madeira, tecidos descartados, e começou a trabalhar. Em uma semana, postou fotos no Instagram. Para sua surpresa, os pedidos começaram a chegar. Enquanto isso, Michael enfrentava turbulências. Os rumores do casamento minavam sua credibilidade, e a saída de Chloe o deixava inquieto. Ele não admitia, mas sentia falta dela, não da empregada, mas da mulher que o enfrentara com coragem. Uma manhã, enquanto revisava relatórios, recebeu um e-mail inesperado. Era um artigo de um site de design, elogiando o trabalho de uma nova empreendedora, Chloe. Ele clicou no link e viu as fotos. Peças criativas, cheias de vida, exatamente como ela. Pela primeira vez, sentiu admiração misturada com um vazio que não explicava. Naquela noite, em um evento de negócios, ouviu o nome dela novamente. Parecia que Chloe estava em todo lugar, menos ao alcance dele. Decidiu que precisava vê-la. Enquanto isso, Chloe trabalhava sem parar em seu pequeno estúdio improvisado no apartamento. A dor da demissão virara combustível, e ela sabia que não precisava da validação de Michael para vencer. Mas quando o celular vibrou com uma mensagem dele, "Podemos conversar?", seu coração deu um salto.
Após semanas de silêncio, por que agora? Ela encarou o telefone, hesitando. Parte dela queria ignorar, seguir em frente. Mas outra parte, a mesma que sentira algo naquela noite no casamento, estava curiosa. O que Michael queria? Pedir desculpas? Controlá-la de novo? Chloe deixou o celular de lado, voltando ao trabalho. Não ia ceder fácil. Mas no fundo, sabia que aquele capítulo com Michael estava longe de acabar. Chloe passou a manhã seguinte tentando ignorar a mensagem de Michael. O estúdio improvisado em sua sala estava lotado de materiais. Latas amassadas, pedaços de vidro colorido, cordas velhas, e ela mergulhava no trabalho como quem foge de um pensamento incômodo. Os pedidos para suas peças sustentáveis cresciam a cada dia, e o som das notificações no celular era um lembrete constante de que ela estava no caminho certo. Mas entre os pedidos, a mensagem dele continuava lá, como uma sombra. Podemos conversar? Por que agora, depois de jogá-la fora como se fosse descartável? Enquanto moldava uma luminária com arames reciclados, sua mente girava. Michael era um mistério. Arrogante, sim, mas havia momentos. O elogio no carro, o olhar no casamento, que sugeriam algo mais. Ela balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Não ia ceder à curiosidade. Não depois de tudo. Mas o destino, ou talvez o acaso, tinha outros planos. Naquela tarde, enquanto separava pedidos, alguém bateu à porta. Seu coração disparou antes mesmo de abrir. Era ele. Michael estava lá, impecável como sempre. O terno azul escuro contrastando com o corredor simples do prédio. Mas havia algo diferente. Uma suavidade nos olhos, uma hesitação que ela nunca vira. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Chloe, cruzando os braços como um escudo. Ele respirou fundo. "Precisamos conversar, Chloe." Ela riu, um som curto e sem humor. "Você deixou bem claro o que pensa de mim, Michael. Não vejo o que temos para discutir." "Eu estava errado," ele disse, as palavras saindo rápido, quase tropeçando umas nas outras. "Sobre muitas coisas." Chloe ergueu uma sobrancelha cética. "Isso é um pedido de desculpas?" Ele hesitou, mas assentiu. "De certa forma, sim. Fui impulsivo e injusto com você." Ela repetiu sarcástica. "Impulsivo e injusto? Você me acusou de algo que eu não fiz, me humilhou e me demitiu sem me ouvir." Michael baixou o olhar, visivelmente desconfortável. "Eu sei. Fui um idiota." Chloe respirou fundo, tentando manter a compostura. "Por que está aqui, Michael? Quer me contratar de novo para algum plano egoísta?" Ele balançou a cabeça, frustrado. "Não é isso. Eu vi o que você está fazendo, Chloe. Seu trabalho é incrível. Precisei te ver e..." Ele parou como se as palavras o traíssem. "E o quê?" Ela cortou, impaciente. "Quer levar crédito pelo meu sucesso agora?" Michael recuou, como se as palavras dela o tivessem atingido. "Não. Só queria dizer que admiro o que você conseguiu. Você se reergueu mesmo depois do que eu fiz." A sinceridade na voz dele a desarmou por um instante. Chloe o encarou, procurando sinais de manipulação, mas só viu vulnerabilidade. Algo novo em Michael. "Admiração não muda nada, Michael", disse firme. "Eu construí isso sozinha, sem a ajuda de ninguém. Você foi só um obstáculo que eu superei." Ele assentiu, aceitando o golpe. "Eu sei, mas espero que um dia você me perdoe." Ela não respondeu. Apenas fechou a porta, deixando-o do lado de fora. Nos dias seguintes, Chloe se jogou no trabalho, tentando esquecer o encontro. Mas Michael invadia seus pensamentos. O jeito como ele parecera genuinamente arrependido a pegava desprevenida. Enquanto isso, ele estava determinado a provar algo. Começou a pesquisar o trabalho dela, impressionado com o impacto das peças sustentáveis. Inspirado, decidiu usar sua influência para apoiar projetos parecidos, algo que nunca considerara antes. Em uma reunião com investidores, apresentou uma ideia ousada: financiar pequenos empreendedores inovadores. "Precisamos de projetos que façam diferença", disse, surpreendendo até a si mesmo. Chloe, alheia a isso, recebeu um convite inesperado: apresentar suas criações em um evento local de design. Era sua chance de mostrar o trabalho a um público maior. Nervosa, mas empolgada, ela passou dias preparando tudo. Na noite do evento, enquanto arrumava as peças, sentiu uma presença familiar. Virou-se e lá estava Michael. "O que você está fazendo aqui?" perguntou surpresa. "Vim te apoiar."
Ele respondeu sincero. E antes que diga algo, não tô aqui para roubar seu momento. Ela cruzou os braços desconfiada. Por quê? Porque acredito em você, ele disse, simples. Chloe o observou, buscando segundas intenções, mas só encontrou honestidade. Você é persistente, Michael, falou por fim. Ainda não sei se confio em você. Ele deu um leve sorriso. Não espero que confie. Só quero uma chance de mostrar que posso ser melhor. O evento foi um sucesso. Chloe recebeu elogios, propostas de clientes e, embora relutante, notou que a presença de Michael atraiu atenção extra. No fim da noite, ele se aproximou novamente. Se precisar de ajuda para expandir seu negócio, saiba que estou disposto a investir. Ela balançou a cabeça. Não preciso do seu dinheiro, Michael. Se algum dia aceitar sua ajuda, vai ser porque confio em você, não porque dependo. Ele assentiu, respeitando a resposta. Então vou trabalhar para ganhar essa confiança. Pela primeira vez, Chloe viu algo diferente nele. Talvez uma faísca de mudança real. O evento marcou um ponto de virada em sua vida, não só pelas oportunidades, mas pelo impacto que seu trabalho começava a ter. Ainda assim, a presença de Michael a confundia. Ele parecia determinado a voltar para sua órbita, e ela não sabia se estava pronta para isso. Enquanto arrumava as peças no estúdio naquela noite, uma pergunta ficou. Será que Michael merecia mesmo uma segunda chance? Os dias após o evento de design foram um turbilhão para Chloe. Seu nome começou a circular entre designers locais, e os pedidos para suas peças sustentáveis dobraram. O estúdio na sala de estar já não dava conta. Caixas se acumulavam e o cheiro de tinta e madeira reciclada preenchia o ar. Ela trabalhava até tarde, movida por uma mistura de orgulho e determinação. Mas entre os rolos de corda e os esboços, o encontro com Michael no evento ainda ecoava. Ele parecia diferente, menos arrogante, mais humano. Mesmo assim, Chloe mantinha a guarda alta. Confiar nele era um risco que ela não sabia se queria correr. Enquanto isso, Michael estava imerso em seu mundo de reuniões e números. O projeto de apoiar empreendedores sustentáveis ganhava forma, e ele se surpreendia com o quanto aquilo o motivava. Mas Chloe estava sempre no canto de sua mente. A forma como ela o enfrentara, o brilho nos olhos ao falar de seu trabalho, era algo que ele não conseguia esquecer. Decidiu dar espaço a ela, mas uma oportunidade inesperada mudou seus planos. Uma manhã, enquanto Chloe organizava uma nova coleção, o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Chloe. Aqui é Sarah, da Urban Deco Designs. Gostaríamos de convidá-la para liderar um projeto em parceria com uma empresa de alto perfil. Seu trabalho é exatamente o que procuramos. Chloe mal acreditou. Urban Deco era um nome gigante no design sustentável, conhecido por colaborações com marcas poderosas. Eu adoraria, respondeu empolgada. Qual empresa é? Sarah hesitou antes de dizer. Carter Enterprises. O nome caiu como um trovão. Chloe sentiu o coração parar por um instante. Era irônico demais. Preciso pensar, disse, tentando soar profissional. Entendemos, respondeu Sarah. Mas é uma grande chance de expandir seu alcance. Me avise até amanhã. Quando desligou, Chloe encarou o celular atordoada. Trabalhar com Michael significava revisitar tudo o que ela queria deixar para trás, mas a oportunidade era boa demais para ignorar. No dia seguinte, após uma noite inquieta, ela tomou a decisão. Enviou uma mensagem a Sarah confirmando, e horas depois recebeu os detalhes do projeto. Um prédio corporativo sustentável. O pedido de uma reunião na sede da Carter Enterprises veio em seguida. Ao chegar ao prédio imponente, com suas janelas refletindo o céu, Chloe sentiu um misto de nervosismo e resolução. Não estava ali por Michael. Estava ali pelo trabalho. Uma assistente a levou até a sala de reuniões. Quando entrou, viu Michael de pé junto a uma mesa coberta de relatórios. Ele ergueu os olhos surpreso, mas logo sorriu. Bem-vinda, Chloe. Ela manteve o tom neutro. Tô aqui pelo projeto, Michael. Vamos manter o foco nisso. Ele assentiu, respeitando o limite. Claro, quero que veja isso como uma parceria. Suas ideias são essenciais. A reunião foi objetiva. Michael apresentou o projeto, um edifício sustentável que minimizava o impacto ambiental. Chloe tomou notas, mantendo a interação profissional, mas notou que ele destacava suas sugestões de um jeito que nunca fizera antes.
Após a discussão, ele a acompanhou até a saída. Obrigado por aceitar trabalhar conosco, disse, sincero. Tô aqui porque o projeto importa, respondeu ela. Mas isso não apaga o passado. Michael suspirou compreensivo. Eu sei, espero que, com o tempo, possamos começar de novo. Ela apenas assentiu e saiu, focada em manter as emoções sob controle. Nos dias seguintes, Chloe liderou a equipe criativa com determinação. Suas interações com Michael eram frequentes, mas estritamente profissionais. Ele parecia mudado, mais colaborativo, menos dominador. Um dia, durante uma reunião, ela apresentou uma ideia ousada para o design interno. Um investidor questionou: "Isso parece arriscado. Por que deveríamos confiar nisso?" Antes que Chloe pudesse responder, Michael interveio. "Porque eu confio no trabalho dela. Chloe tem experiência e visão. Se ela acha que é o melhor caminho, eu apoio." O apoio público a pegou desprevenida, mas ela não deixou transparecer. Explicou a proposta com calma, convencendo o investidor. Após a reunião, confrontou Michael. "Por que fez isso?" "Porque era o certo", ele respondeu, como se fosse óbvio. "E desde quando você liga para o que é certo?" retrucou ela desafiadora. Ele deu um leve sorriso. "Desde que percebi que errei em muita coisa." A sinceridade a desconcertou, mas ela não respondeu. À medida que o projeto avançava, a dinâmica entre eles mudava. Michael era mais aberto, e Chloe, embora relutante, começava a ver um lado dele que não conhecia. Ele a surpreendia com gestos simples, trazer café às reuniões, elogiar seu trabalho diante da equipe. Uma tarde, após um dia longo, ele a convidou para jantar. "Nada profissional", disse, notando a hesitação dela. "Só uma conversa entre duas pessoas." Chloe pensou por um instante antes de aceitar. No restaurante, a conversa fluiu leve. Michael falou da infância, dos desafios de assumir a empresa, até dos arrependimentos, algo que ela nunca imaginara ouvir. "Sempre achei que sucesso era tudo", disse pensativo. "Mas ultimamente vejo que talvez não seja o bastante." Chloe respondeu sem pensar. "Sucesso não significa nada se você não tem com quem dividir." Ele a olhou surpreso com a profundidade das palavras. O olhar entre eles foi intenso, mas ela desviou, mantendo a distância emocional. Ainda era cedo para baixar a guarda. No dia seguinte, uma notícia a pegou de surpresa. Uma de suas peças usadas no projeto apareceu em uma revista de design. Michael fez questão de elogiá-la publicamente, aumentando sua visibilidade. Mas apesar do progresso, algo a impedia de confiar plenamente. A mudança dele parecia real, mas e se fosse só uma fachada? O projeto avançava, e Chloe sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Decidir se Michael merecia mesmo sua confiança. O projeto do prédio sustentável avançava a passos largos, e Chloe sentia o peso da responsabilidade misturado ao orgulho. Ela estava no centro da sala de conferências, apresentando atualizações para a equipe e os investidores. Suas ideias, desde o uso de materiais reciclados até o design funcional, eram recebidas com aplausos. Michael, sentado à cabeceira da mesa, observava em silêncio, os olhos fixos nela. Não era só profissionalismo, havia algo mais, um brilho que ela fingia não notar. Quando a reunião acabou, ele se aproximou no corredor. "Você está fazendo um trabalho incrível", disse, a voz suave. "Obrigada", respondeu ela, mantendo o tom neutro. Ele hesitou antes de continuar. "Sabe, tenho pensado no que você disse no jantar, sobre sucesso e quem você divide ele." Chloe parou, virando-se para encará-lo. "Michael, tô aqui para trabalhar. Não mistura as coisas." Ele balançou a cabeça, como se segurasse algo maior. "Certo, mas um dia talvez você entenda o que tô tentando mostrar." Ela não respondeu, apenas seguiu em frente, ignorando o calor que as palavras dele deixaram. À medida que o projeto se aproximava da fase final, Chloe começou a notar algo estranho nos relatórios financeiros. Algumas decisões de orçamento contradiziam a promessa de sustentabilidade que Michael tanto defendia. Não podia ignorar aquilo. Naquela tarde, foi direto ao escritório dele, os papéis na mão. "Michael, podemos conversar?" Ele ergueu os olhos do computador, surpreso com o tom sério. "Claro." "O que foi?" Ela colocou os relatórios na mesa.
Esses números não batem. Como vamos falar de sustentabilidade cortando custos essenciais? Michael pegou os papéis, revisando-os em silêncio. Vou verificar com o financeiro, disse, mas Chloe percebeu a hesitação. Você sabia disso, não é? Acusou, a voz carregada de frustração. Ele largou os relatórios e respirou fundo. Não foi uma decisão fácil, Chloe. Precisamos equilibrar o orçamento. Ela o encarou, incrédula. Você está sacrificando a integridade do projeto para agradar investidores? Não é tão simples, ele retrucou desconfortável. Eu tenho responsabilidades. E eu tenho princípios, ela disparou. Se você não acredita no que está fazendo, esse projeto nunca vai ser de verdade. Michael ficou em silêncio, abalado. Naquela noite, Chloe decidiu cavar mais fundo. Algo no comportamento dele a intrigava. Pesquisou as empresas envolvidas no projeto e descobriu que muitas tinham laços antigos com Michael e seu pai. No dia seguinte, o confrontou novamente. Por que você está tão investido nisso? Não é só sobre sustentabilidade, é? Ele desviou o olhar, evitando a pergunta. Não importa agora. Importa sim, ela insistiu. Se quer minha confiança, precisa ser honesto. Michael fechou os olhos por um momento antes de ceder. Esse projeto é uma forma de compensar o que meu pai fez. Ele sempre colocou o lucro acima de tudo, e isso machucou muita gente. Cresci achando que era o único jeito, mas não quero repetir os erros dele. Chloe ouviu, absorvendo as palavras. Pela primeira vez, viu um Michael vulnerável, lutando contra um passado que não controlava. Então faça diferente, disse por fim. Mostre que você pode ser melhor. Nos dias seguintes, Michael ajustou o orçamento, mesmo sabendo que isso afastaria alguns investidores. Chloe notou o esforço, mas ainda havia uma barreira entre eles. Enquanto trabalhavam juntos, começaram a se abrir mais. Ela falou da infância humilde, das dificuldades da família e do sonho de usar sua criatividade para algo maior. Michael, por sua vez, revelou a pressão de viver à sombra do pai, o fracasso com Stella e como Chloe mudara sua visão. Você me fez perceber que sucesso não vale nada se eu perder quem importa de verdade, admitiu durante uma pausa. Chloe sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Mudança leva tempo, Michael. Não basta dizer que vai ser diferente. Tem que provar. Ele assentiu. E eu vou. Em um evento para mostrar o progresso do projeto, Stella apareceu, como sempre, pronta para provocar. Parece que você ganhou mais que um emprego, hein? Disse a Chloe, com um sorriso malicioso. Trabalhei duro para chegar aqui, Stella, respondeu ela, calma. Talvez você devesse tentar o mesmo. Stella riu, divertida. Michael sabe ser encantador, mas no fundo ele sempre volta para o que é. Um homem movido pelo ego. Boa sorte tentando mudar isso. As palavras de Stella a abalaram. Por mais que Michael parecesse diferente, as dúvidas cresciam. Logo depois, ele se aproximou, preocupado. Você tá bem? Stella tem um talento especial para ser desagradável, respondeu Chloe, disfarçando. Michael suspirou. Não deixa ela te afetar. Ela quer me atingir, e agora acha que você é o caminho. Ah, e por quê? Desafiou ela, encarando-o. Porque ela acha que eu sou importante para você. Ele ficou em silêncio por um instante antes de responder. Porque você é. A simplicidade da resposta a pegou desprevenida. Michael parecia decidido a mostrar seus sentimentos, mas Chloe não estava pronta para confiar. Nos dias seguintes, focou no trabalho, mas as palavras dele ecoavam. Ele parecia genuíno, mas ela precisava de mais que promessas. Um grande evento de apresentação estava marcado, reunindo investidores e líderes da indústria. Era o momento de consolidar seu esforço e garantir o financiamento final. Chloe se preparou com cuidado, sabendo que a noite seria decisiva. Michael estava mais próximo que nunca, confiando em suas decisões e apoiando cada detalhe. Às vezes, ela o pegava olhando para ela durante as reuniões, mas evitava encarar o que isso significava. O equilíbrio entre eles era frágil, e Chloe sabia que um passo em falso podia mudar tudo. Na véspera do evento, enquanto revisava os últimos detalhes, pensou no caminho que a levara até ali. Michael estava mudando, ou pelo menos tentando. Mas será que ela podia acreditar nisso? A noite do grande evento chegou como um furacão. O local, um espaço moderno com paredes de vidro e luzes suaves, pulsava com a energia dos convidados, investidores,
parceiros e figurões da indústria. Chloe ajustou o vestido simples, mas elegante, que escolhera, sentindo o peso do momento. Era a chance de mostrar ao mundo o que ela e Michael haviam construído. Enquanto revisava mentalmente os detalhes da apresentação, tentava ignorar o nó no estômago. Michael chegou logo depois, impecável em um terno cinza, mas com uma leveza que ela não esperava. "Você tá incrível", disse, o tom escapando da usual formalidade. "Obrigada", respondeu ela, mantendo a conversa leve. Antes que pudesse dizer mais, Stella surgiu, o sorriso afiado como sempre. "Chloe, que surpresa agradável", disse, os olhos varrendo o salão. "Parece que você encontrou seu lugar." "Trabalhei para isso", retrucou Chloe, firme. Stella virou-se para Michael. "E você ainda tentando provar algo para mim?" Ele respondeu calmo, mas cortante. "Stella, não tenho nada para te provar. E Chloe não precisa da sua aprovação para estar aqui." Chloe observou satisfeita, mas o confronto reacendeu velhas tensões. O evento começou com apresentações. Chloe subiu ao palco, o coração batendo forte. Explicou cada detalhe do projeto. A sustentabilidade, a inovação, o impacto. "Esse prédio não é só sobre construções", concluiu. "É sobre mostrar que juntos podemos criar algo que importa." O silêncio deu lugar a aplausos, com Michael sendo o primeiro a se levantar, seguido pelos investidores. Chloe sentiu uma onda de orgulho, mas sabia que a noite estava longe de acabar. Durante o coquetel, Stella tentou roubar a cena novamente. Aproximou-se de um investidor e deixou escapar em tom casual. Michael sempre foi bom em encantar, mas compromisso nunca foi seu forte. Chloe ouviu de longe, mas não interferiu. Não era seu papel defender Michael. Mesmo assim, as palavras plantaram sementes de dúvida entre os presentes. Logo, um investidor abordou Michael. "Você tá mudando seu estilo, hein?" "O apoio a Chloe impressiona, mas com seu histórico isso é sincero?" Michael estreitou os olhos irritado. "Meu apoio é baseado no talento dela. Se isso não te convence, talvez devamos repensar nossa parceria." O tom firme calou o homem. Mas Chloe, observando à distância, viu que aquilo o abalara mais do que ele admitia. Quando o evento terminou, ela o encontrou do lado de fora, olhando o horizonte com expressão cansada. "Noite intensa", disse aproximando-se. "Nem me fale", ele respondeu com um sorriso fraco. "Você foi incrível." "Obrigada." Mas o que Stella disse não ajudou, ela admitiu. Michael suspirou, os ombros pesados. "Ela sabe onde acertar. Não suporta que eu esteja tentando mudar." Chloe hesitou antes de perguntar. "E você tá, Michael?" Ele a encarou. Sério. "Sim, mas não por ela." Silêncio pairou entre eles antes que ele continuasse. "Quando te demiti, achei que estava me protegendo. Mas só afastei a única pessoa que me fez questionar quem eu sou. Você me mostrou que existe outro jeito." As palavras carregavam emoção, e Chloe sentiu suas defesas enfraquecerem. "Mudança não é só falar, Michael. É agir." "Então me deixa te mostrar", ele disse firme. Ela não respondeu de imediato, dividida entre o passado e o que via agora. "Vamos ver", disse por fim. Nos dias seguintes, Michael tomou medidas ousadas na empresa. Firmou parcerias com organizações sustentáveis e cortou fornecedores que não seguiam os valores do projeto. Chloe percebeu que ele estava transformando palavras em ações. Uma tarde, enquanto revisavam detalhes finais, Michael a surpreendeu. "Chloe, esse projeto só foi possível por sua causa." Ela o encarou, buscando sinais de falsidade, mas não encontrou. "Obrigada", respondeu, sincera. Ele hesitou antes de continuar. "Sei que ainda tenho muito a provar, mas, se me deixar, quero tentar." Chloe sentiu o peso daquelas palavras. Ele parecia genuíno, mas o medo de se machucar a segurava. O lançamento do projeto se aproximava, e ela sabia que era mais que um marco profissional. Era um teste pessoal. A data do lançamento chegou, um evento grandioso com cobertura da mídia e presença de investidores internacionais. Michael insistiu que Chloe estivesse ao seu lado. "Você é a alma disso", disse durante uma reunião final. "Quero que todos saibam." Ela concordou com uma condição. "Desde que fique claro que meu papel foi conquistado por mérito, não ligado ao seu passado." Ele assentiu. "Combinado. Você ganhou isso sozinha." Na manhã do evento, Chloe chegou cedo para checar tudo. O prédio era perfeito.
elegante, funcional, sustentável. Enquanto caminhava pelos corredores, sentiu ansiedade e orgulho. Michael apareceu logo depois confiante, mas com um toque de vulnerabilidade. Nervoso? Perguntou ela. Sempre, ele respondeu sorrindo. Mas ter você aqui facilita. Ela desviou o olhar, evitando o peso das palavras. O evento começou com discursos, e Chloe subiu ao palco compartilhando sua visão. Michael a observava da primeira fila, o orgulho evidente. Na recepção, enquanto respondia perguntas dos convidados, Stella reapareceu. Parabéns, Chloe. Você impressionou, disse, o tom gélido. Obrigada, respondeu ela firme. Mas me diz, acha mesmo que Michael mudou ou ele ainda está jogando o mesmo jogo? Chloe hesitou, sentindo o veneno na pergunta. Isso não depende do seu julgamento, Stella. Depende do meu. Stella riu baixinho e se afastou, deixando-a com seus pensamentos. Logo depois, Michael se aproximou. Stella tentando te envenenar de novo? Ela me fez perceber que ainda tenho dúvidas, admitiu Chloe. Ele assentiu, honesto. Entendo. Eu também teria no seu lugar. Você mudou mesmo, Michael? Ou isso é só mais uma manipulação? Eu mudei, afirmou ele. Mas não espero que acredite só porque eu digo. Quero provar com o tempo. Ela não respondeu, perdida entre o que sentia e o que temia. A noite terminou, mas o nó no peito de Chloe só cresceu. Michael estava tentando, mas ela precisava de mais para confiar. Os dias após o lançamento foram um misto de alívio e incerteza para Chloe. O prédio sustentável estava concluído, elogiado por especialistas e destacado na mídia. Seu nome agora ecoava além da cidade, um reconhecimento que ela nunca imaginara alcançar. Mas, enquanto organizava o estúdio, o peso das dúvidas sobre Michael persistia. Ele parecia diferente, mais ético, mais humano, mas o passado ainda a assombrava. Será que podia confiar nele, ou era só mais um truque de um homem acostumado a vencer a qualquer custo? Michael, por sua vez, mantinha distância. Estava ocupado com novos projetos, mas dava espaço a Chloe, como se soubesse que ela precisava respirar. Uma manhã, enquanto revisava e-mails, ela recebeu um convite inesperado. Falar em uma conferência internacional de design sustentável. Era uma chance de ouro, mas significava semanas fora. Antes de aceitar, decidiu falar com ele. Chegou a Carter Enterprises sem avisar, atravessando a recepção até o escritório. Ele ergueu os olhos, surpreso. Chloe? Que surpresa. Tá tudo bem? Sim, respondeu ela, hesitante. Mas queria te contar algo antes de decidir. Ele largou os papéis atento. O que é? Fui convidada para uma conferência internacional. É uma oportunidade para expandir minha marca, mas vou ficar fora por algumas semanas. Michael a observou por um instante antes de sorrir. Isso é incrível, Chloe. Você tem que ir. O apoio a aliviou. Obrigada. Só achei que você deveria saber primeiro. Ele assentiu. Tô torcendo por você, sempre. A sinceridade na voz dele a tocou, mas ela guardou a emoção. A viagem foi um marco. Chloe conheceu profissionais renomados, compartilhou sua história e recebeu propostas de colaboração. Enquanto falava sobre seus projetos, percebia que as lições de Michael, liderança, visão, estavam em tudo que fazia. Mas nas noites silenciosas do hotel, sentia um vazio. Pensava nele, nas palavras, nos gestos, no olhar que parecia sempre encontrá-la. Quando voltou, decidiu agir. Era tarde, mas foi direto a Carter Enterprises. Michael estava no escritório sozinho, revisando relatórios. Ele sorriu ao vê-la. Chloe, não sabia que você voltava hoje. Acabei de chegar, disse ela, fechando a porta. Mas precisava te ver. Ele se levantou preocupado. Algo errado? Sim, respondeu ela, a voz trêmula. Percebi uma coisa importante enquanto estive fora. Michael ficou em silêncio, os olhos fixos nela, como se soubesse que o momento era decisivo. Chloe deu alguns passos à frente. Eu vi o quanto você mudou, Michael. Não é mais o homem arrogante que conheci. E por mais que eu tentasse lutar contra isso, me apaixonei por você. As palavras saíram rápidas, como se tivessem esperado demais. Michael ficou parado por um segundo, processando, antes de dar um passo à frente. Chloe, você não sabe o quanto esperei para ouvir isso, disse, a voz rouca de emoção. Ela tentou falar, mas ele continuou segurando suas mãos. Eu me apaixonei por você há muito tempo.
Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me fez querer ser melhor. Me mostrou que o que eu construía antes não tinha sentido se não fosse por algo maior. Chloe sentiu os olhos marejarem, mas não desviou o olhar. Eu tinha medo, Michael. Medo de confiar, de me abrir, de me machucar de novo. Mas agora não quero mais fugir. Sem dizer mais nada, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo cheio de tudo que guardaram por tanto tempo. Paixão, alívio, promessa. Quando se afastaram, ele sorriu. Você me transformou, Chloe. Não só como empresário, mas como pessoa. Quero estar ao seu lado, não só hoje, mas sempre. Quer ser minha namorada? Ela riu ainda emocionada e segurou o rosto dele. Sim, Michael, quero. Nos meses seguintes, eles construíram algo novo. Michael a surpreendia com gestos simples. Flores no estúdio, bilhetes deixados na mesa. Enquanto Chloe aprendia a confiar plenamente. Juntos, sonhavam grande. Ela expandia a marca e ele mergulhava em projetos sociais, inspirado pelos valores que ela trouxera. Uma noite, durante a inauguração de um espaço que projetaram juntos, Michael segurou a mão dela enquanto a multidão os aplaudia. Ele a olhou, emocionado. Chloe, você mudou minha vida de tantas formas. Quero construir mais que projetos com você. Quero construir uma vida. Antes que ela pudesse responder, ele se ajoelhou, abrindo uma caixinha com um anel simples, mas elegante. Quer casar comigo? Lágrimas encheram os olhos dela, mas ela não hesitou. Sim, Michael, sim. O casamento foi pequeno, cheio de significado, com apenas os amigos e familiares mais próximos. Para Chloe e Michael, não era só o começo de uma fase, mas a prova de que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. Na lua de mel, enquanto viam o horizonte de mãos dadas, Chloe sentiu uma paz profunda. Sabia que o futuro traria desafios, mas estava pronta para enfrentá-los ao lado dele, o homem que ela aprendera a amar e confiar. De volta à cidade, Michael continuou a surpreendê-la. Envolveu-se em projetos sociais, apoiou jovens empreendedores e financiou iniciativas sustentáveis. Uma tarde, enquanto Chloe trabalhava no estúdio, ele a chamou ao prédio. No terraço, ela encontrou um mural com histórias de pessoas impactadas pelo projeto. Queria que isso lembrasse por que começamos, explicou ele. Chloe, emocionada, olhou o mural e percebeu que finalmente podia confiar nele de verdade. Os meses após o noivado passaram como um sonho para Chloe. O estúdio, agora em um espaço maior alugado com os lucros de sua marca, vibrava com criatividade. Ela contratara 2 ajudantes para dar conta dos pedidos, e suas peças sustentáveis apareciam em revistas e feiras pelo país. Mas o que mais a surpreendia era Michael. Ele não era mais o milionário arrogante que a arrastara para um plano audacioso. Era um parceiro, alguém que a apoiava sem tentar controlá-la. Ainda assim, Chloe sabia que o caminho até ali não fora fácil, e o futuro exigiria equilíbrio. Michael, por sua vez, encontrava um propósito que nunca tivera. A Carter Enterprises mudava sob sua liderança. Menos foco em lucros brutos, mais em impacto real. Ele financiava startups sustentáveis e doava parte dos ganhos para comunidades carentes, algo que seu pai jamais aprovaria. Mas, acima de tudo, ele queria provar a Chloe que sua transformação era permanente. Pequenos gestos, como aparecer no estúdio com café ou passar noites ajudando-a com esboços, mostravam isso. Ela notava, mas mantinha os pés no chão. Confiança, afinal, era algo que se construía dia a dia. Uma tarde, enquanto finalizava uma encomenda, Chloe recebeu um convite inesperado. Liderar um workshop em uma universidade local sobre design sustentável. Era uma chance de inspirar jovens, algo que a enchia de entusiasmo. Contou a Michael durante o jantar, os olhos brilhando. Você vai arrasar, disse ele sorrindo. Sempre soube que você tinha esse dom de tocar as pessoas. Ela riu. Você tá ficando sentimental, hein? Só com você. Retrucou ele, o tom leve, mas sincero. O workshop foi um sucesso. Chloe falou de sua jornada, da empregada humilde à empreendedora reconhecida, e os alunos a ouviram com olhos arregalados. No fim, uma garota perguntou: como você soube que podia confiar em alguém que te machucou? A pergunta a fez parar. Pensou em Michael, no caminho tortuoso até ali. Não soube de cara,
respondeu, honesta. Confiança vem com o tempo, com ações, não só palavras, mas às vezes dar uma chance vale a pena. A resposta ecoou nela mesma, como um lembrete. Naquela noite, Michael a surpreendeu com um jantar no terraço do prédio sustentável. A vista da cidade brilhava abaixo, e o mural que ele instalara, com histórias de vidas transformadas, parecia vivo sob as luzes. Queria comemorar você, disse ele, erguendo uma taça. Chloe sorriu, mas perguntou, por que está fazendo tanto, Michael? Às vezes parece que você está tentando compensar tudo de uma vez. Ele baixou a taça, sério. Talvez eu esteja. Mas não é só pelo passado. É porque você me deu algo que eu não tinha. Direção. As palavras a tocaram, mas ela ainda testava os limites. E se eu te decepcionar? Ou se você voltar a ser aquele cara que me demitiu? Ele segurou a mão dela, firme. Não vou. Você me mudou, Chloe. E se eu te decepcionar, me cobra. Não vou fugir. Pela primeira vez ela acreditou plenamente. O jantar terminou com risadas e planos. Um futuro que, pela primeira vez, parecia deles, não só dele. O casamento chegou semanas depois, simples e íntimo, em um jardim ao entardecer. Amigos e familiares cercavam-nos, mas o foco estava nos dois. Chloe, num vestido leve que refletia sua essência, caminhou até Michael, que a esperava com um sorriso nervoso. Durante os votos ele falou, você me ensinou que amor é mais que palavras. É construir algo juntos. Prometo ser o homem que você merece. Ela, emocionada, respondeu, e eu prometo estar ao seu lado, não como sombra, mas como igual. O beijo selou não só a união, mas uma jornada de redenção e confiança. A lua de mel foi em uma cabana à beira-mar, onde o som das ondas os embalava. De mãos dadas, olhando o horizonte, Chloe sentiu uma paz que nunca conhecera. Acha que vamos dar conta de tudo que vem pela frente? Perguntou o vento bagunçando seus cabelos. Michael riu. Com você, eu enfrento qualquer coisa. Ela sorriu, sabendo que ele dizia a verdade. O futuro traria desafios, negócios, família, escolhas, mas juntos eles eram mais fortes. De volta à cidade, a vida seguiu em um ritmo novo. Chloe expandiu a marca para o exterior, enquanto Michael lançou um fundo para jovens empreendedores, inspirado por ela. Uma tarde, ele apareceu no estúdio com uma surpresa. Uma placa com o nome Chloe Carter Designs. Para quando você quiser usar, disse tímido. Ela riu, abraçando-o. Acho que já estou pronta. Era mais que um nome. Era a prova de que o passado ficara para trás. Anos depois, numa manhã ensolarada, Chloe e Michael estavam no terraço do prédio, agora um ponto turístico famoso. Uma multidão visitava o mural e crianças corriam entre os jardins que ela projetara. Ele a puxou para perto. Olha o que você fez, disse orgulhoso. Nós fizemos, corrigiu ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Naquele momento, Chloe soube que o amor deles, nascido de um plano improvável, forjado em dúvidas e solidificado em confiança, era real. A história deles não terminava ali. Era só o começo de uma vida cheia de possibilidades. Chloe aprendera a perdoar, Michael a mudar, e juntos descobriram que o verdadeiro sucesso não estava no poder ou no dinheiro, mas em dividir o caminho com alguém que te faz melhor. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja, eles sorriram, prontos para o que viesse.